Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o pensamento de Kant e entender, como que ele define o que a gente chama de ética. Mas primeiro, para a gente entender a ética, a gente precisa voltar um pouquinho e entender que Kant ele vai elaborar uma teoria que vai considerar que todo ser humano tem uma vontade livre. Ele era um filósofo empirista. O que quer dizer empirista? Ele vai caracterizar, vai valorizar a experiência, o conhecimento que vem da experiência, É aquela famosa frase, a faculdade da vida, A gente vai aprender através da questão da interação, da experiência, e é através dessa experiência que você vai formar o seu conhecimento. Então, esse empirismo para ele é que você precisa interagir, com o mundo para poder formar aí o seu conhecimento. Ele vai fazer o que a gente chama de um contraste entre o conhecimento empírico e o conhecimento racional. Nessa época da filosofia moderna, a gente tem muitos filósofos, que são adeptos do empirismo e outros adeptos do conhecimento racional. Então, ele é muito importante para a filosofia moderna porque ele vai tentar unir nas suas teorias essas duas teses que vivem em constante conflito nesse período moderno. Então, ele vai tentar unir o empirismo ao conhecimento racional. Ele diz que esses dois conhecimentos, tanto o empírico quanto o racional, são extremamente importantes para a evolução da sociedade. Então, ele diz que essas duas teorias elas não devem ser descartadas, e sim aproveitadas. Então, ele vai tentar unir esse empirismo ao conhecimento racional. Então, quando ele tenta unir essas duas formas, ele tenta unir o empirismo, que é a valorização da experiência para o conhecimento, e o racionalismo, que é a valorização da ciência. Ele também vai dizer que nem toda dúvida ela deve ser questionada. E aí ele vai contra o pensamento de René Descartes. René Descartes não teve a oposição à questão da dúvida, tudo deveria ser duvidado, até a nossa existência, Então você deveria questionar o tempo todo, duvidar tudo e todos. Já Kant vai dizer que não, que nem toda dúvida ela deve ser questionada. Existem coisas que se você questionar, não necessariamente vão contribuir, para a ciência, para a evolução da sociedade. Então, ele vai contra o pensamento de Descartes de duvidar e questionar de tudo. Ele diz que, dependendo da dúvida, a gente perde um tempo e não há uma resposta, não há por que questionar aquilo. Por exemplo, Deus. Para que questionar Deus se a gente não vai ter aí uma resposta científica elaborada, para dizer quem foi Deus, como é que funciona? Então, ele diz que existem coisas que você não deve questionar, você deve apenas deixar quieto na sociedade, como, por exemplo, aí Deus, Então, ele vai determinar que a liberdade de expressão das ações são determinadas pela moral, que tem sua origem na priori e na razão. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ela. O que vai acontecer é que Kant vai elaborar o que a gente chama de teoria dos juízos. Essas teorias dos juízos são o que a gente chama de formas de comportamento. Então, para ele, as formas de comportamento, ele vai denominar de teoria do juízo. E essas teorias do juízo são divididas em 3 formas. A primeira forma é o que ele chama de juízo analítico. Esse juízo analítico é uma forma de conhecimento seguro, ou seja, algo que não tem como você questionar, é aquilo que você pode confiar seguramente. Como, por exemplo, todo triângulo tem 3 lados. Se não tiver 3 lados, não é um triângulo. Então, por isso, a gente diz que esse conhecimento é uma forma segura. A segunda forma é o conhecimento sintético. Esse conhecimento sintético é uma forma mais insegura. Por exemplo, eu possuo um celular com a capa rosa. Eu estou me referindo ao meu celular. Não significa que todos possuem a mesma capa, que todos são iguais. Então, por isso, o conhecimento sintético ele é uma forma insegura. Eu estou me referindo a algo, mas nem todos são iguais, Então, nem todos os celulares, por exemplo, possuem a mesma capa. A terceira forma, ele tenta unir os 2 juízos, que é o juízo sintético a priori. Pode ser segura e pode ser insegura. Exemplo, todo corpo é pesado. Todo corpo é composto de matéria, certo? Portanto, todo corpo possui um peso. Mas esse peso ele vai variar de pessoa para pessoa,
ele vai variar dependendo do local em que a pessoa esteja, dependendo do que a pessoa comeu. Por isso, ele é um juízo sintético a priori. Ele tem uma verdade segura, mas ele também traz uma insegurança. O que vai importar nisso, gente, é que a primeira forma dessa questão dos juízos, ele considera como uma tese, a segunda forma é uma antitese e a terceira forma é uma síntese, tá? Então, ele vai trabalhar com a tese como se fosse um empirismo, a racionalização, né, a antítese, e a síntese são as duas teses juntas. Então, ele vai unir aí essas duas teses da questão empirista, né, e da questão racionalista. E aí, Kant ele foi um grande acadêmico e ele vai lançar o conceito de moral e ética. Como que ele lança esse conceito de moral e ética? Primeiro, a ética, antes de Kant, ela era descrita por Aristóteles da seguinte maneira: busca pela felicidade. Então, a ética era uma busca pela felicidade, tá? Constante. Já para Kant, a ética ela é muito mais do que uma busca para a felicidade. A ética está baseada nas ações dos seres humanos, as ações puras, respeitosas, as ações com limites, é saber viver em sociedade. Tudo isso está relacionado para Kant a possuir uma ética. E aí ele diz que na ética nós temos o que a gente chama de imperativos. Tá? Esses imperativos são conceitos baseados nas nossas ações. Então, todo imperativo é um conceito baseado na minha ação. E para Kant, a ética, vai muito além dessa busca pela felicidade. Então, os imperativos hipotéticos são os que a gente chama de atitudes sem pensar. São as nossas ações que são movidas aí pelo entusiasmo, pela paixão, né? Como, por exemplo, eu quero comprar um celular, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse celular agora. Mas eu estou tão entusiasmada com esse celular que eu vou lá e compro esse celular a fim de, né, mesmo sem poder, para satisfazer aí a minha condição, né? Então, isso é o que a gente chama de imperativo hipotético. Já o imperativo categórico, a gente usa as ações movidas pela racionalidade. Então, é aqui que mora a ética. A ética é movida pela razão, segundo Kant. Então, nos imperativos categóricos é que a gente desenvolve aí a ética. A ética, para ele, é uma ação extremamente respeitosa. E ele divide essa ética em ética a priori e ética a posteriori. A ética a priori é o que vem antes da ética. Então, você raciocinar sobre algo que você ainda não tem o conhecimento e julgá-lo sem ter vivido aquilo, sem conhecer, você fazer um julgamento moral. Esse julgamento moral, né, essa ética a priori, ela é movida pelo que a gente chama de moral. E o que é moral? A moral ela é imposta pela sociedade, são regras, costumes, né? Algo que é imposto sem que haja uma experiência, um pensamento aprofundado. Então, normalmente a moral está ligada à cultura, leis, a dogmas, né? Como, por exemplo, você só poder casar de branco. Isso é uma cultura, uma lei, um dogma, né? Então, a moral, ela está muito ligada a esses costumes. Então, você faz algo sem ter uma experiência, sem pensar aprofundado. Já na ética posteriori, você usa a razão, o conhecimento, você experimenta aquela situação, vive, acaba aprendendo sobre aquilo e então você faz um julgamento baseado exatamente no que você viveu. Então, uma atitude, por exemplo, individual sua, que é uma ação individual, gera ética. Mas a ética, ela precisa ser uma ação coletiva. Então, como você sabe que você tem ética? É quando você vive bem em sociedade, né? Quando você vive em respeito, quando você tem limites na sociedade. Então, para Kant, a ética, ela precisa ser muito maior do que a moral. A gente precisa ter mais ética do que moral, porque ele já mesmo falou que a moral é algo que a sociedade te impõe, né? E o que é o que a gente chama de ética utilitarista? A ética utilitarista é aquela concepção que ela é dada uma opção, né, que seja a melhor para todos. Então, por exemplo, se eu tenho lá um trem desgovernado e eu tenho dois caminhos para seguir, o direito e o esquerdo, né? O esquerdo eu mato dezenas de pessoas e o direito eu mato uma pessoa só, eu vou para o caminho direito. Por quê?
essa ética utilitarista, ela defende que a moralidade é a maximização dos prazeres e a minimização da dor. Então, ele vai pensar numa ação que lhe trará mais felicidade ao indivíduo ou ao grupo e menos tristeza, menos dor. Então, essa ética utilitarista, ela vai pensar numa concepção que vai trazer aí a esse indivíduo menos dor. Então, por exemplo, todos os indivíduos desejam a sua própria felicidade, é fundamental que todos os indivíduos busquem a sua própria felicidade e é desejável que todos os indivíduos busquem a felicidade de todos os indivíduos. Então, nessa prática utilitarista, a gente vai ter essa concepção filosófica de que a gente precisa ter a questão da maximização dos prazeres e a minimização do que a gente relaciona como dor, né?